você do 7º ano do ensino fundamental, seja bem-vindo à aula de ciências. Sou a professora Isabela Vanhan e hoje nós vamos trabalhar esse assunto aqui, que é fenômenos naturais e impactos provocados pelo homem. Bom, essa é uma aula para o 7º ano do ensino fundamental e na aula de hoje nós vamos avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças no componente físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alterações de hábitos, migração, entre outras coisas. Bem, vamos começar aqui a nossa aula tratando do conceito de catástrofes naturais. Catástrofes naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta. Essas catástrofes ocorrem e podem trazer consequências diretas para a nossa população. Essas consequências afetam muito a saúde humana e afetam também as condições de moradia, por exemplo. E é importante a gente entender que a tecnologia ela avança no sentido de detectar essas catástrofes, de prever essas catástrofes, mas nem todas a gente consegue fazer essa previsão adequada. Bem, os desastres naturais podem ser de alguns tipos. Vamos começar aqui falando sobre as tempestades. Tempestades podem ser de chuva, neve, granizo, areia, tempestades de raios. Elas podem ser altamente destrutivas dependendo da quantidade, da intensidade dessa tempestade. Inclusive, aqui a gente tem situações no nosso país, infelizmente, catastróficas do ponto de vista social, porque pode levar a deslizamento de terra, por exemplo, de gelo em alguns países que têm, enfim, isso com abundância, queda de árvores, torres de energia, dentre outros. Aliás, sobre essas quedas de torres de energia, a gente tem efeitos aí para a saúde, efeitos para o comércio, para as residências, enfim, efeitos que podem causar grandes consequências, né? Consequências graves aí para a nossa população. Bem, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Em janeiro de 2020, ocorreram inundações na cidade de Belo Horizonte e de Contagem. Essas inundações ocorreram, né, em decorrência de tempestades, de chuvas com grande intensidade, com grande volume de água, certo? Mas isso também tem a ver com a falta de planejamento urbano. Quando as cidades são construídas, a gente, infelizmente, né, impermeabiliza grande parte do solo. E impermeabilizando esse solo, a água da chuva não tem para onde ir. Ela acaba correndo por onde? Sobre o asfalto. E aí, isso gera essas inundações e essa água entra muitas vezes casa afora, né? Casa dentro da gente, e isso gera consequências, inclusive, para a nossa saúde. Casos de leptospirose, por exemplo, aumentam muito nessa época do ano. Então, a gente tem que tentar evitar aí contato, né, com esse tipo de água de inundação. E se entrar em contato, tomar providências, procurar atendimento, orientação médica, ok? Bem, aqui a gente também tem uma foto, né, dessa catástrofe acontecendo na região da Tereza Cristina, ali, né? A gente tem algumas avenidas na cidade de Belo Horizonte, tá? Que essas inundações acontecem com muita frequência. Avenida Silviano Brandão, Tereza Cristina, Vilarinho, Prudente de Moraes, são avenidas da nossa cidade, né, da cidade de Belo Horizonte, da nossa capital, né, gente, que as inundações acontecem praticamente anualmente. E isso se deve muito ao que eu falei para vocês, se deve muito à questão da falta de planejamento urbano, tá? A urbanização precisa acontecer de maneira eficiente e de maneira responsável para que se evite esse tipo de problemas. Um outro ponto também é que
principalmente nas capitais, os córregos, né, os rios naturais, eles são cobertos por asfalto. E aí essas galerias de água que são formadas não toleram a quantidade de água de chuva que cai, especialmente em dezembro, janeiro, que tem um aumento, né, dessas tempestades na nossa região, certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho do contrário das tempestades. Vamos falar um pouquinho de seca, né? Bom, as secas assolam também algumas regiões do nosso país. Inclusive, isso afeta muito a agricultura, a pecuária, porque tanto os animais quanto as plantações dependem da água para poderem se desenvolverem bem. Então, isso acaba afetando diretamente na produção do alimento da nossa população. Bem, aqui a gente tem uma imagem muito triste, né, de um animal que está passando sede, que não tem alimento, que não tem pasto, e isso é recorrente também. Agora, o grande problema é que essas situações elas vêm ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas e por um período cada vez mais extenso. E isso tem a ver com as alterações que o homem causa na natureza, especialmente o desmatamento. A Amazônia, ela funciona como um grande bombeador de água, uma grande bomba de água para a atmosfera. E quando a gente corta a floresta, tira a floresta fora, essa bomba de água para de funcionar. Qual que é a consequência disso? Vai cair menos chuva. E a falta de chuva gera a seca. Bom, por um período do ano é natural a gente passar por períodos de seca. O problema é quando a gente causa uma alteração no ambiente e essa alteração intensifica esse evento que inicialmente é natural e passa a ser um evento influenciado pelas atividades humanas, tá? Bem, vamos falar de um outro evento natural que basicamente no nosso país a gente não percebe, que são os tsunamis. Os tsunamis são ondas gigantes provocadas por terremotos que acontecem no fundo do oceano. Os países que são mais assolados por esse evento natural, por essa catástrofe, são países que ficam mais nas bordas, próximos às bordas das placas tectônicas. Você se lembra o que é placa tectônica? Você estuda isso lá no 6º ano, né? Placa tectônica é a placa litosférica. Parece um quebra-cabeça. A crosta da Terra, a camada que a gente pisa, parece um quebra-cabeça. E essas placas do quebra-cabeça se movimentam conforme o magma se movimenta ali no manto. Bom, e quando essa movimentação é muito intensa, pode gerar terremotos. E se o terremoto for no fundo do mar, pode causar um deslocamento de água, gerando os tsunamis, tá? Tsunamis causam grandes devastações também. Inclusive, no Japão, recentemente, houve um acidente nuclear por conta de um tsunami, porque a onda atingiu uma determinada cidade que tinha usinas nucleares, o que causou vazamento de material radioativo. E isso é um grande problema. Então, a gente tem que ter tecnologia avançada para evitar que isso aconteça, certo? Bom, tsunami a gente não tem como evitar, mas a gente tem como prever a partir do momento que a gente toma conhecimento que o terremoto aconteceu. Aliás, terremoto é o meu próximo assunto aqui. Os terremotos são medidos em uma escala chamada de escala Richter. E essa escala tem uma variação de magnitude, e quanto mais alto esse número aqui, maior é a devastação do terremoto. Bem, no Haiti aconteceu um terremoto na escala de magnitude 7, nessa escala Richter, e causou uma grande devastação na cidade de Porto Príncipe, destruindo a maioria das casas, dos monumentos, dos prédios. Muita gente, infelizmente, morreu em decorrência desse evento natural. Gente, os terremotos não são previsíveis, ok? O que a gente precisa fazer é tentar minimizar os impactos dos terremotos pensando em estratégias nas construções para que elas tolerem esse tremor aí
de terra que acontece nos terremotos, ok? Bem, importante aqui mostrar um pouco dessa devastação. Aqui a gente tem uma imagem que mostra duas pessoas tentando ajudar outras pessoas que estão soterradas embaixo aqui dessa destruição total aí, né? Gente, 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas, tá? Na cidade de Porto Príncipe. E o número de mortos passou de 200 mil. Eu estou falando aqui de um único evento natural que matou 200 mil pessoas, certo? Então é um evento natural de grande proporção, do ponto de vista social aí, não só, mas também do ponto de vista econômico. É importante que a gente consiga pensar de novo, o que eu falei, em tecnologias para minimizar os impactos desse tipo de desastre. Bem, e as erupções vulcânicas? Erupções vulcânicas estão muito associadas aí aos terremotos. Por quê? Os vulcões ficam exatamente ali nas bordas de placas tectônicas e quando há uma rachadura na crosta, a lava, né, o magma que fica ali no manto terrestre consegue extravasar pelos vulcões. E esse extravasamento é exatamente o que caracteriza uma erupção vulcânica. Bem, existem vulcões que causam grandes devastações quando eles estão próximos às cidades. Ou melhor dizendo, quando a gente constrói cidades próximas a essas regiões. E é importante que essas cidades também tenham instrumentos que possam medir ali as variações geológicas que acontecem naquela região para tentar prever a ocorrência de uma erupção. Existem cidades que têm sirenes para avisar a população, para a população fazer uma evacuação de emergência caso haja necessidade. Aliás, um detalhe importante, não é só a lava em si que pode causar morte de pessoas. Os vulcões também jogam para a atmosfera cinzas que, enfim, tampam por um tempo a luz solar, causam problemas respiratórios graves na população. Então é importante que as pessoas não tenham contato, não só com a lava, mas também com essas cinzas vulcânicas. Bem, as comunidades vegetais e animais que vivem nas regiões vulcânicas também são intensamente afetadas. Obviamente, né, porque muitos não conseguem perceber a ocorrência, né, desse tipo de desastre natural. Ok? No Brasil, ainda bem, nós não temos vulcões, né? Já tivemos no passado geológico, mas atualmente a gente tem o quê? Terra roxa, né? Que é formada a partir da fragmentação de rochas vulcânicas. A gente até tem em Minas Gerais algumas regiões que são termais, tá? Mas vulcão ativo a gente não tem. Isso porque nós estamos afastados das bordas de placas tectônicas. Como eu disse para vocês, anota aí no caderno. Vulcões e terremotos são mais comuns em locais, em países, em territórios que estão próximos às bordas das placas tectônicas, onde a atividade sismológica é muito intensa, tá? A movimentação ali é muito intensa, ok? Bom, vamos entrar aqui na segunda parte da nossa aula, que é a parte de impactos ambientais. E aqui eu estou falando de ações que são mais provocadas pelo ser humano, tá? O ser humano, ele nunca está satisfeito. Aliás, a nossa espécie é a espécie mais predatória de todas na superfície desse planeta. Como a gente consegue desenvolver tecnologia, consegue pensar sobre si mesmo, sobre a natureza, a gente acaba interferindo nela de forma negativa também, né? Então, essa interferência negativa é que caracteriza os impactos ambientais. Bom, vamos falar de alguns tipos de impactos ambientais, começando por impactos causados na água.
A contaminação da água por esgotos domésticos, por esgoto industrial e também dos próprios lençóis freáticos. Aqui eu estou falando não só de água superficial, eu estou falando de rios e lagos, mas eu também estou falando de lençol freático, por exemplo. A gente contamina muito essas águas com tudo aquilo que a gente produz na indústria, nas casas, quando não há saneamento básico adequado, tratamento de esgoto, tratamento dos efluentes industriais, a gente acaba contaminando corpos aquáticos. Bem, além disso, a gente também causa impactos grandes na biodiversidade quando a gente, por exemplo, faz tráfico ilegal de espécies e introdução de espécies exóticas na natureza. Aqui em Minas Gerais, a gente encontra um tipo de caramujo, que é o caramujo africano, que ele é nativo da África. E a gente trouxe esse bichinho para cá e ele virou uma praga, né? Não só o caramujo africano, a gente também tem o exemplo daquele mexilhão dourado, lembrei, a professora está esquecendo das coisas, hein? Tá não, gente, tá não. É o mexilhão dourado, né? O mexilhão dourado, ele causa impactos para a gente no corpo, nos rios que a gente tem aqui em Minas Gerais, porque ele fica incrustado nas turbinas, inclusive das hidrelétricas. Esse caramujo, desculpa, esse mexilhão, ele causa prejuízos econômicos para a gente. E a gente é que trouxe esse bicho para cá, né? Quer dizer, os animais que são introduzidos nos ambientes podem se tornar pragas, tá? Além do tráfico ilegal, a gente ainda tem capacidade de desmatar, queimar desnecessariamente regiões para expandir a agropecuária, para expandir regiões urbanas, para poder fazer mineração, enfim, a gente retira a cobertura vegetal e isso elimina também, biodiversidade animal por consequência, porque os animais dependem ali dos vegetais para eles conseguirem sobreviver, ok? Isso é muito presente atualmente na região amazônica, mas também o cerrado, que é o bioma no qual a gente está inserido, sofre muito com esse problema, com esse impacto aí, tá? A gente também causa impactos no solo. Bem, o solo é um recurso super importante para a agricultura, para a pecuária, e quando a gente joga sobre ele produtos químicos ou resíduos sólidos, a gente também contamina esse solo com substâncias que são muito nocivas. Os lixões, por exemplo, que antigamente eram muito mais comuns, hoje a gente tem alternativas, aterros sanitários e também os incineradores de lixo, né? Os lixões são grandes contaminadores de solo, tá? Porque o chorume, né, aquele líquido escuro que sai do lixo em decomposição, acaba contaminando o solo e também contamina a água do lençol freático que passa ali por baixo, né, em determinadas regiões. A mineração também causa alteração no solo, enfim, o desmatamento causa lixiviação, isso tudo é ação humana. Aqui a gente tem uma imagem de um lixão, né? Então, de novo, o lixão é extremamente danoso para o solo, mas também para os corpos aquáticos à medida em que há produção de chorume que infiltra no solo e atinge os lençóis freáticos, ok? Para a gente poder fechar aqui, vamos falar um pouquinho da contaminação do ar. A queima de combustíveis fósseis nas indústrias, mas também da gasolina do carro, acaba afetando muito o ar, porque ocasiona, né, a emissão de gases, tá? Gases poluentes, por exemplo, dióxido de carbono, a fuligem, o monóxido de carbono, que inclusive é muito tóxico para a gente, né? Todos esses gases estão relacionados a alguns efeitos, como intensificação do efeito estufa, chuva ácida, destruição da camada de ozônio, enfim, são impactos quase que incalculáveis aí para a natureza e que também nos atinge. Bom,
A minha orientação final é a seguinte: pega o seu pet, faz essa atividade, leia com bastante atenção esse texto e procura para mim a resposta. Anota no seu caderno, anota suas dúvidas e eu espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Agradeço a intérprete que está aqui do meu lado e que nos acompanhou nessa aula e um abraço para vocês. Se cuidem!